Olá pessoal, hoje a gente vai mostrar que não existe bijeção de N em um subconjunto próprio. Oi, eu sou a Joyce Cassimiro, aluna do doutorado em Matemática Pura no IMEC Unicamp, e como eu já disse, hoje a gente vai demonstrar o Teorema 1, que diz que não existe uma bijeção de N num subconjunto próprio de N. Está aqui enunciado o teorema, e aqui o nosso subconjunto próprio de N eu vou chamar de A, e a gente tem que mostrar que não existe bijeção desse subconjunto próprio de N no IN. O que a gente vai fazer aqui é demonstrar por absurdo. Então, vamos supor que sim, tenha bijeção de um conjunto no subconjunto próprio dele, no caso do IN. Então, tem INs aí que existem as bijeções de subconjuntos próprios A's dentro desse IN. Beleza, supondo que existe isso, tem um menor elemento aqui, existe um N0, que é o menor número, tal que IN0 tem bijeção com o subconjunto próprio A. IN0 menor. E a ideia é construir um absurdo com essa minimalidade do N0. Então, a partir do momento que eu estou falando que tem essas bijeções e o IN0 é o menor que isso acontece, tendo uma bijeção para ele, eu consigo mostrar que também vai ter a bijeção para o anterior a ele, certo? E aí vem um absurdo, porque, poxa, se o N0 é o menor, como que tem um número menor do que o N0, que o IN0 também tem bijeção? Então, a ideia aqui é usar a contradição com a minimalidade do N0. Ah, e para quem não está entendendo a ideia aqui desse resultado, ele parece muito óbvio, e quando a gente desenha, dá para ver isso. Só que para demonstrar, a gente tem que usar essa coisa aqui da minimalidade. O IN0, o IN no caso, nada mais é do que os caras 1, 2, 3, até chegar no N. Então vamos supor aqui que eu estou falando do I4. Um subconjunto próprio poderia ser, por exemplo, A igual a 1 e 2. Ser subconjunto próprio significa que não é igual, né? Tem que estar inteiramente contido dentro do I4. Aí, beleza. Aí eu tô falando que existe uma bijeção. Só que, olha só, eu vou tentar fazer aqui uma função. Essa daqui, injetora. Mas aqui, não é sobrejetora, sobrou carinhas aqui. Aí, se eu fizesse uma função saindo daqui e chegando aqui, aí eu posso fazer assim e essa vindo aqui. Mas olha só, essa função não é injetora, porque esse cara aqui é a imagem de dois números diferentes. Então, não tem como a gente fazer uma bijeção de um cara num conjunto próprio, porque a ideia de bijeção é falar que os conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Essa é a ideia da bijeção, porque a bijeção é quando sai uma única setinha para cada coisa. Então, aqui teria que ter mais dois elementos. Aí sim a gente consegue uma bijeção. Bijeção serve para falar que dois conjuntos são do mesmo tamanho, ok? Então, grosseiramente é isso. E aí, o que a gente está querendo mostrar é isso. Não tem como ter bijeção de um cara no outro menor, beleza? E olha que aqui a gente só está trabalhando com IN, mas isso vale mais geral. Mas depois a gente vai ver isso. Então, como eu já expliquei a ideia da demonstração, vou deixar tudo escrito aqui e a gente vai acompanhando. Primeira coisa que a gente vai supor por absurdo que exista essa bijeção. E aí, como eu sei que os INs são encaixados, um está dentro do outro, eu vou considerar como sendo o N0 o menor número natural para qual exista um conjunto próprio A, um subconjunto próprio A de IN e tem a bijeção do A no IN0. Beleza? Então, esse é o menor. O menor tal que isso aconteça e exista a bijeção. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente. O A está inteiramente contido no N0. Não só está contido, como são diferentes. Então, ele está contido e é diferente, porque é subconjunto próprio aqui. Então, tem que ter pelo menos um elemento aqui dentro que não está em A. Ou seja, se esse N0 fosse 1, o IN0 seria formado apenas pelo 1. Aí não teria como ter um subconjunto próprio, né? Só se esse cara aqui fosse vazio. Mas a ideia aqui... Mas aí se ele for vazio, não tem como fazer essa bijeção. Então aqui a gente já está meio que assumindo que ele não é vazio. Então tem que ter alguém além do 1 dentro desse conjunto, pelo menos.
Então, o N0 ele tem que ser maior do que 1, para ter pelo menos 2 elementos dentro desse conjunto. Porque se tiver só 1, quem é subconjunto próprio aqui se só tem 1? Só tem o vazio, ok? Então, esse IN0 ele tem que ter algum outro elemento. Beleza. Vamos pegar agora um A aqui dentro, já que o A não é vazio. Então, vamos pegar um Azinho em A. De modo que a imagem do Azinho seja o N0. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que reparar que se a gente jogar fora o N0 e jogar fora o A, essa coisa ainda tem que ser bijeção. Vamos lá, né? Vamos fazer uma reflexão aqui antes de continuar a demonstração. Como eu disse, a bijeção é quando a gente tem dois conjuntos mais ou menos com o mesmo tamanho. Então, sai uma setinha para cada elemento e chega só uma setinha em cada elemento, porque isso é uma função. Então, aqui, o que acontece se eu jogar fora esse cara aqui e esse cara aqui? A gente continua tendo uma bijeção, certo? Os dois continuam tendo o mesmo tamanho, mesma quantidade de elementos. Não tá sobrando ninguém do lado de cá, nem ninguém do lado de cá. Porque eu joguei fora o cara e a imagem dele. Então, o que a gente tá fazendo aqui em cima é a mesma coisa. A gente tinha uma bijeção do A no IN0. Aí em A tem alguém que é levado no N0. Suponha que é aqueles dois carinhas que eu removi no desenho. Então, se eu jogar fora o A e jogar fora o N0, vai sobrar aqui N0 menos 1 elementos, porque eu joguei o N0 fora. Isso aqui continua sendo bijeção, ou seja, essa função, a mesma bijeção aqui, restrita nesse cara menos o A, isso aqui ainda é uma bijeção. Só que N0 menos 1 é menor do que N0. Pera, então eu consegui uma bijeção de um subconjunto próprio de algum IN da vida. E esse IN0 aqui era o menor. Só que agora eu estou falando que para o N0 menos 1 também existe uma bijeção. Poxa, absurdo, porque se o N0 era o menor, eu não posso conseguir uma bijeção para o N0 menos 1, certo? Porque isso contraria a minimalidade do N0. Então, absurdo. Então, se eu falo que existe bijeção em um subconjunto próprio de algum IN, então tem que existir um menor, tal que isso aconteça, mas eu fazendo isso eu consigo uma bijeção para o cara que seja menor ainda, né? N0 menos 1. E isso é um absurdo. Portanto, não pode existir um subconjunto próprio e uma bijeção do subconjunto próprio no IN. Ok? Então, aqui que está o absurdo. E daí sai o resultado. Não existe bijeção de um subconjunto próprio em IN. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado muito claro aqui a parte de jogar fora o carinha, é como se esse aqui fosse o A e aqui fosse o N0. O que eu fiz foi, eu joguei fora tanto o A quanto a imagem dele, que era o N0. Só que se aqui tinha N0, essa quantidade de elementos, e eu joguei o N0 fora, eu joguei ele fora e também joguei o A fora lá do outro lado, quantos elementos que sobraram aqui? Sobraram N0 menos 1 elementos, beleza? Espero que tenham gostado, deixem aí o seu joinha e se inscrevam no canal. Até mais, pessoal! Tchauzinho!